paz do Senhor. Josué e todo o povo israelita havia tomado a cidade de Jericó. Depois que as muralhas caíram, o povo tomou a cidade e passou a viver ali. A segunda cidade a ser tomada, na terra de Canaã, seria Ai. Josué, como ele fez com Jericó, ele mandou alguns espias ir até a cidade para ver como que era seu povo e trazer notícia. Assim, esses homens se deslocaram e foram até lá. E voltaram muito animados, dizendo que eram poucas as pessoas, que não tinha tanta gente assim, e que não precisava levar todo o povo israelita, porque não havia necessidade. Josué escolheu 3.000 homens e eles foram até lá. Chegando, eles foram surpreendidos pelos habitantes que feriram 36 entre eles. E o restante do povo fugiu pelas colinas. E chegaram a Josué e contaram tudo o que tinha acontecido. Era uma surpresa muito desagradável, porque eles vinham de uma batalha onde eles venceram com Deus de maneira maravilhosa. Então eles estavam animados, achando que a segunda cidade também seria assim. Na verdade, não foi. Houve uma derrota e esses homens foram feridos. E Josué começou a, primeiramente, rasgar as suas vestes. Ele prostrou-se com o rosto no chão, diante da arca do Senhor, porque ele não entendia o que estava acontecendo. O que foi tão bem sucedido na primeira batalha e agora essa derrota para um povo mais fraco em menor quantidade. Também, juntamente com os sacerdotes, eles jogaram terra para cima pela decepção e pelo desânimo. Versículo 7. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo do Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Aqui Josué, não sabendo o que estava acontecendo, assim como o povo no deserto, questionou a Moisés por que Moisés levou eles para o deserto para passar por tantas dificuldades, se eles poderiam ter ficado no Egito, esquecendo-se que no Egito eram explorados, escravizados, não tinham cidadania, mas nós humanos temos essa mania de quando alguma coisa dá errado, a gente pensa que o Senhor não está cuidando de nós, que na verdade não é assim. Essa batalha perdida, essa derrota não era à toa. 8. Ah, Senhor, que direi? Por Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? A partir daquela derrota, que o povo da terra, os cananeus e os demais, sabendo que eles fugiram e que alguns foram feridos, eles iriam desarraigar até o nome deles daquela terra, iria dizimar a todos eles. E que seria do nome de Deus? Aqui ele está apelando para o sentimento de Deus, como foi feito no deserto, quando Moisés intercedeu pelo povo e falou com o Senhor, mas se o Senhor destruir esse povo por causa da prevaricação, da idolatria, o que vai acontecer? O próprio Egito vai dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito para fazê-los morrer no deserto. Aí o Senhor voltou atrás, essa passagem é semelhante. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram o anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. E Josué não estava sabendo de nada. Muitas vezes nós ocultamos um pecado, pode que ninguém esteja sabendo, nós estamos posando de pessoas corretas, andando após Jesus, mas temos alguns pecados que ninguém sabe.
apenas o próprio Deus. E é um erro muito grande escondermos pecado. Nós temos que confessar, arrepender deles. E o Senhor nos honra, porque nos perdoa e Ele não mais lembrará desses pecados que são perdoados. Quando esse povo ia tomar Jericó, o Senhor avisou que eles não tomassem nada deles, o que fosse ouro, prata, ferro, cobre, bronze, eles deveriam ser levados para a casa do Senhor. E o restante das riquezas que encontrassem era para ignorar, porque seria um anátema, uma maldição para o povo todo. O pecado de um poderia respingar consequências em todo o povo israelita. E agora, neste momento, a consequência estava acontecendo, porque eles perderam a batalha contra o povo de Ai. E também a pessoa que havia furtado havia escondido o que havia pego nesse lugar. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Muitas pessoas fazem coisas que não agradam ao Senhor. Compram coisas roubadas, sabendo que a procedência é fruto de roubo. E isso traz problema para uma casa, para uma família. Foi o que aconteceu aqui nesse texto. Alguma coisa estava escondida e estava trazendo algo muito ruim. Eles não puderam subsistir aos inimigos, porque estavam fracos. O pecado enfraquece. E o pecado que está oculto, ele tem que ser confessado para que a pessoa se arrependa e o Senhor perdoe. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de ti. Então eles teriam que tirar esse anátema entre o povo do Senhor. Nós não devemos ter em nossa casa um ídolo. Muitas vezes, pessoas são apegadas a objetos, a carros e mesmo filhos e amam mais do que ao próprio Deus. E isso traz as consequências desastrosas, porque o Senhor, Ele nos fez para adorá-lo, para que nós possamos render graças fiéis a Ele. Então, esse anátema teria que ser arrancado dali, para que a bênção do Senhor ela retornasse, para que o Senhor voltasse para o seu povo, porque ele queria deixar o povo, porque eles estavam prevaricando, contrariando o Senhor. Versículo 15. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Há certas coisas que quem pratica está agindo como um louco. E só um louco pode praticar coisas que nos afastam de Deus e permanecer fazendo a mesma coisa. O Senhor resolveu tirar sorte. Naquele tempo, na história dos sacerdotes, tinham 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E também tinham letras com o nome dos patriarcas. E quando eles queriam consultar a Deus, eles consultavam através dessas pedras, dessa estola, que era Urim ou Tumim. E o Senhor falava através dali, que era o próprio Deus que respondia à consulta. E quando foi tirada essa sorte, descobriu-se a tribo de Judá. A tribo de Judá é aquela de onde descende Jesus e também o rei Davi. E as 12 tribos, todas as pessoas estavam ali. Em seguida, descobriu-se que a pessoa que transgrediu era da família de Zerá. Então, foi cada vez mais afunilando para chegar até a pessoa que havia cometido o pecado. E depois foi de homem a homem a consulta. E de homem a homem chegou na casa de Carmi e, através de Carmi, chegou-se ao filho
Acã que havia prevaricado, que havia praticado o grave pecado. Porque quando foram tomar Jericó, o Senhor já tinha avisado que não tocasse em nada, porque seria anátema, não seria do agrado do Senhor. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Essa passagem está em Josué 6, versículos 18 e 19. Então, essa é a recomendação do Senhor. E se eles não obedecessem, haveria uma punição muito severa. Então, disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Essa confissão agora não era de livre e espontânea vontade, porque ele poderia, antes, ter arrependido, procurado Josué, confessado a Deus e até ser perdoado. Mas a esperança de Acã é que ninguém ia saber, porque ele ocultou dentro da tenda. Ele deve ter colocado algum tapete, alguma coisa, para que ninguém desconfiasse. E ele sabia que, através dessa sorte, era o próprio Deus que falava, era o próprio Deus que estava revelando. E respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Agora ele vai tentar justificar. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Ele cobiçou aquilo que não era dele, aquilo em que ele não poderia tocar, até o que deveria ir para o tesouro do Senhor, que era a prata, o ouro, o bronze, o ferro, ele levou para a sua tenda. E quando ele fala da capa babilônica, ele encheu os olhos, deveria ser uma capa muito bonita, e aqui, como que, ele valoriza tanto esses objetos, que parece que ele tenta justificar que ele foi tentado de maneira quase que sobrenatural, algo que não pudesse resistir. Mas nós sabemos que, na verdade, o Senhor não permite que nós sejamos tentados mais do que possamos suportar. Nem Satanás consegue fazer isso, porque o Senhor nos dá o escape. Todos seus filhos são protegidos nesse sentido. Mas aqui neste momento a gente percebe que a própria cobiça, ele foi tentado pela sua própria ganância. Não precisou nem de Satanás agir ali sobre ele, porque ele estava na carne, agindo na carne, e deixou-se levar pela ganância e pela cobiça. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o povo de Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Acor significa tribulação. E disse Josué: porque nos turbaste, o Senhor te turbará a ti neste dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo. Se o Senhor não tivesse avisado quando eles partiram para a batalha em Jericó, se ele não tivesse avisado, o Senhor não cobraria. Mas ele estava cobrando porque todos estavam cientes. Ele não agiu com inocência, ele agiu porque ele fez o que ele teve vontade de fazer, o que a sua ambição ditou para ele. Então ele não tinha como ser perdoado. E ele recebeu, não só ele, como toda a sua família, recebeu esse castigo de ser apedrejado até a morte. E tudo que ele tinha
também foi jogado no fogo. Nada sobrou, porque o Senhor também não levaria para o seu tesouro aquelas coisas que significavam anátema. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor de sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. O Senhor nos capacita para resistirmos a Satanás, para resistirmos o apelo da nossa carne. Muitas vezes fracassamos, mas mediante arrependimento, e sendo sincero esse arrependimento, o Senhor nos perdoa e não fará lembrança mais desses pecados. Não porque o Senhor esquece, o Senhor não tem amnésia, mas porque Ele não vai nos cobrar no dia do juízo, porque nós arrependemos de coração. Em Provérbios 28:13, disse o seguinte: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que os confessa e deixa encontrará misericórdia. O Senhor conhece o ser humano, Ele sabe de nossas fraquezas. Só Jesus pisou nessa terra e não pecou. Então, o Senhor, Ele sempre nos conclama a arrepender. O Espírito Santo fala em nós. Quando praticamos algum ato que nos afasta do Senhor, o Espírito Santo fala mais alto e nós voltamos para Ele. Com o coração contrito, nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. Nós não devemos ocultar pecado. O pecado oculto é perigoso, porque há uma acomodação do pecador por achar que ninguém sabe, que ele não vai ser execrado, que ele não vai ser envergonhado, mas na verdade o que importa não são os homens, e sim Deus, porque não adianta agradarmos aos homens se não agradamos a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.